Mas dizem que um diácono, sabe esses diáconos bem à moda antiga mesmo, bem severo, rígido nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nas suas exigências. Ele estava conversando com o seu filho pequeno e estava explicando para o garoto que era um cristão. Então ele deu as descrições de comportamento de um cristão, como era um cristão, o que um cristão deveria fazer, como identificar um cristão. E no final da sua história, o menino estava animado, empolgado. Então o garoto vira para o seu pai e diz: pai, isso é muito legal, o senhor já viu um desses? Será que as pessoas ao nosso redor elas estão com dificuldade de ouvir o que nós falamos? Porque as nossas vidas têm gritado alto demais, que prejudica elas ouvirem o que nós dizemos, a ponto do nosso comportamento ofuscar as nossas palavras. Será que isso tem acontecido conosco? É certo que nós vivemos numa geração de relativos. Hoje em dia não importa exatamente o que é, mas sim o que eu penso que é, o que eu acredito que é, o que eu acho que é. Nós nos acostumamos a ouvir frases como: você até pode entender disso, mas eu penso que... Muitos profissionais liberais, por exemplo, já têm tido dificuldades com isso. Ah, você disse que é isso, mas eu acho que... Os médicos, a charge que... no consultório de um médico, assim, um cartaz. Se você veio somente para uma segunda opinião e a primeira foi o Google, procure no Yahoo. A gente acha que já sabe de tudo, porque nós vivemos uma geração de relativos. Não importa o que é, importa o que eu penso que é. Mas o maior problema é quando nós vamos para as Escrituras e nós temos a tendência de também pensar as Escrituras de uma maneira relativa. Nós não podemos nos esquecer que com a palavra de Deus não há relativos. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus é a palavra dos absolutos. Desde o capítulo 4, os imperativos substituíram os indicativos. Então, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, nós vimos quem nós somos, onde nós somos colocados por Deus, como nós chegamos até esse lugar. E a partir do capítulo 4, ele tem dito imperativos. E agora, o que fazemos? Agora, então, aqui no final do capítulo 5, ou do meio para o final do capítulo 5, nós veremos mais algumas ordens, mais alguns imperativos da vida cristã. Por isso eu peço para você que abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, e eu quero ler a partir do versículo 15. Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Esse texto tem 4 imperativos que dividem o texto naturalmente em 3 partes. Todos esses imperativos estão no presente. O que significa isso? Que são ordens não para um momento específico, mas são ordens que designam ações contínuas, ações que precisam ser rotineiras, ações que todo cristão deve ter. Era válido para os Efésios e são válidas para nós hoje, Primeira Igreja Batista em Extrema. Dessa forma, então, fica claro que devemos praticar esses imperativos. Imperativos são ordens, não são sugestões. Nós não podemos olhar para um texto como esse e dizer: a Bíblia pode até dizer isso, mas eu penso que... A Bíblia ensina isso, mas eu acho que... Portanto, vamos verificar alguns imperativos da vida cristã. Tendo em mente a seguinte frase, eu espero que essa frase te acompanhe aí durante o nosso tempo aqui. A vida que levamos demonstra quem de fato adoramos. A vida que levamos demonstra quem de fato adoramos. Para que você não deixe o seu filho confuso, como o diácono do início da história. Em primeiro lugar, o primeiro imperativo é: analise a sua vida. Quando no versículo 15, ele diz: vede prudentemente como andais. Analise a sua vida. Nada mais interessante que o apóstolo começar esse novo parágrafo com uma conjunção. É uma prática dele.
Muitas vezes ele tem feito isso aqui na carta. Ele busca sempre amarrar o ensino anterior com o ensino de agora. Ele quer deixar muito claro que isso é uma carta só. E às vezes quando nós estudamos ela separado, estamos estudando Efésios desde o ano passado, às vezes a gente pode perder um pouco isso de vista. É uma carta só. Então quando ele usa as conjunções, como no caso aqui, portanto, ele está amarrando sempre o que vem antes. Então você ficaria um pouco perdido se não estivesse acompanhando desde o início. O apóstolo então está dizendo: diante de tudo isso que eu já ensinei para vocês, diante de tudo isso que vocês são em Cristo, diante de todas essas responsabilidades, de todas essas maneiras de andar que eu já disse, mais uma vez, eu quero dizer, vede prudentemente como vocês andam. Então ele chama os Efésios para uma autoanálise, mas não é uma autoanálise qualquer, uma autoanálise cuidadosa, criteriosa. Não é uma autoanálise conforme os padrões da sociedade romana ou da cultura grega que imperavam na cidade de Éfeso naquele momento, mas uma análise cuidadosa e criteriosa de acordo com a nova sociedade em que esses cristãos estavam inseridos, coerentes com o novo homem e não com o velho homem. Se ainda não havia ficado claro para os efésios a maneira como eles deveriam andar, se ainda não ficou claro para nós aqui, Igreja de Cristo, a maneira como nós devemos andar, Paulo retoma com mais uma orientação, mais uma vez e a última vez na carta, que ele vai dizer como devemos andar como cristãos. Assim, ele afirma como ele espera que os efésios vivam. Assim, Deus nos afirma hoje como ele espera que nós vivamos. Essa maneira é como sábios e não como não sábios. E há um contraste muito interessante aqui na língua grega de apenas uma letra. O sábio com o não sábio, ou se a gente pudesse usar esse prefixo a como negação, né? O a sábio, é que não existe essa palavra na nossa língua. Esse jogo de palavras que Paulo faz é muito interessante, porque as palavras podem parecer as mesmas, as diferenças são muito pequenas, e muitas vezes é isso que a gente tem que estar atento, porque a diferença entre sabedoria e estupidez muitas vezes é tão tênue, que pode confundir. Se nós não estivermos prudentes, se nós não estivermos atentos, nós podemos nos confundir e trocar sabedoria por loucura, sabedoria por insensatez. Facilmente nos desviaríamos do caminho. A principal característica do tolo, então, é crer que Deus não existe. O tolo, ele vive à parte de Deus, como nós já vimos aqui nessa carta. Ou também, como bem afirmou o salmista, no Salmo 14:1, quando ele diz: diz o insensato ou o tolo em seu coração, não há Deus. E então o que acontece? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Por não acreditar que há Deus, o seu comportamento é corrompido, e nós também já vimos muito isso aqui em Efésios. Nós poderíamos fazer um tratado aqui sobre a tolice. O livro de Provérbios, ele faz muitos contrastes entre o tolo e o sábio. Aliás, o livro de Provérbios é um desses que você deveria ler várias vezes no ano. Você poderia ler pelo menos 6 vezes no ano, todos os meses que tiver 31 dias, você faça esse compromisso. Aí são 31 capítulos, você cada dia lê um capítulo. Esses contrastes, essa vida prática, ela está muito presente. Mas aqui já é suficiente para nós, esse salmo já é suficiente para nós, aqui essa ideia presente em Efésios. O tolo vive à parte de Deus. Como você, mesmo sendo cristão, pode viver à parte de Deus? Quando a sua oração não tem espera, quando a sua oração não tem independência, quando a sua ação é impensada, quando você vê o que a palavra de Deus diz e você encara isso de uma forma relativa. A Bíblia pode até dizer isso, mas eu penso que, e às vezes você mesmo sendo cristão, batizado, talvez até salvo, em alguns momentos pode estar agindo como um tolo, um não sábio. Por outro lado, a principal característica do sábio também é dita, e é dita aqui pelo apóstolo. O sábio, ele sabe aproveitar o tempo, e ele aproveita o tempo ao máximo. Remir não tem o aspecto de guardar. Então, remir o tempo não é simplesmente acumular o que você pode acumular, ou se guardar do tempo, né? Então, o que você fez hoje? Eu remi meu tempo, fiquei na rede o dia inteiro. Não, pelo contrário. Remir é aproveitar o máximo o tempo.
A NVI é mais feliz nessa tradução aqui do versículo 16. O grande comentarista Hendrickson, quando ele comenta sobre esse texto, ele afirma o seguinte: à luz de todo o contexto, a oportunidade referida consiste em mostrar por meio de suas vidas, por meio de sua conduta, o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmos, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo, glorificando a Deus através de todas essas coisas. Tudo isso está envolvido no remir o tempo. E tudo isso nós vimos nos parágrafos anteriores. Quando você age como filho da luz, jogando luz no pecado, você está remindo o seu tempo. Quando você evangeliza, você está remindo o seu tempo. Quando você enriquece de boas ações e você, por exemplo, se ira contra a injustiça e age para que a injustiça acabe, você está remindo o seu tempo. Quando você fortalece a comunhão da sua igreja, quando você busca viver em unidade, você está remindo o seu tempo. Resumindo, viver de uma forma que honre e glorifique a Deus é a melhor maneira de remir o seu tempo. A essa altura da carta, nós já aprendemos muito, já fomos bastante desafiados sobre como você deve se portar, sobre como nós devemos viver para agradar a Deus. Eu espero que você, assim como eu, já tenha questionado muito dos seus comportamentos durante o estudo da carta aos Efésios que nós estamos fazendo. Se você perdeu algum, se você quiser lembrar, baixe no site da igreja os áudios, põe aí no seu carro, no seu... Eu não sei o que se usa mais hoje, eu ia falar MP3 player, mas isso não existe mais, né? O seu celular mesmo, deve ser, né? Ouça, relembre, leia de novo e de novo a carta. Eu espero que você já esteja se questionando e mudando comportamentos, porque essa carta tem feito isso comigo. Eu espero que você esteja caminhando mais em unidade com seus irmãos. Como me alegra quando, aleatoriamente, eu ouço um irmão falar: hoje, pastor, eu não posso porque eu vou receber o irmão da igreja aqui. Hoje eu marquei de caminhar com fulano. Essa é uma das melhores coisas que mais me alegra. Porque a igreja é feita dessas conexões. O que você tem feito mais pela unidade da igreja? Como você tem controlado melhor as suas palavras, por exemplo? Evitando as palavras torpes, dizendo somente para transmitir graça aos que ouvem. Como você tem repensado os seus momentos de lazer? Como você tem repensado o seu trabalho, o seu casamento? Coisas que nós trabalhamos aqui nesses meses todos que estamos estudando Efésios. Que todas essas áreas demonstrem a pureza de uma vida santa, que contrasta com a imoralidade desses que são filhos da ira. Tudo isso fará a diferença entre você ser visto como alguém que anda como um sábio ou como um nécio, como um sábio ou como um tolo, como um sábio ou como não sábio. Também é de fundamental importância aqui, nesses dois versículos, nós entendermos o que significa dizer que os dias são maus. Aqui pode haver uma dupla interpretação, porque duas coisas fazem dos dias maus. Primeiramente, eles são maus porque eles são breves. O tempo passa muito depressa. E agora existe uma cantora aí da música brasileira que canta isso, né? O tempo passa muito depressa e talvez você, quando para pensar, olha, né? A Consuelo olha para o Henrique e fala: outro dia ele era um bebezinho e agora está aí. Não é? O tempo passa muito depressa, os dias são maus, a gente não tem mais tempo para nada. Você saiu do domingo aqui, querendo marcar um café com o irmão da igreja, e você só lembrou agora, porque você viu ele de novo no culto. E a semana voou e você não conseguiu fazer nada. Os dias são maus, porque eles são breves. O tempo passa depressa. Quando você menos percebe, a sua adolescência foi embora, seus cabelos caíram, a juventude foi embora, os 30 anos foram embora e aí por aí sucessivamente. As semanas passam de forma tão intensa. Se formos simplesmente vivendo sem intencionalidade, nós podemos estar passando dias de tolos. Podemos estar vivendo como tolos, sem corrigir comportamentos que desagradam a Deus. Quando menos percebemos, mais uma semana passou, mais um mês passou, e o seu pecado continua grudado em você. Aproveite bem o tempo. Que os dias são maus, eles são breves. Mas os dias também são maus porque eles realmente são vis, eles são maldosos, eles são maliciosos. Os dias que nós estamos vivendo vão seduzir você, vão tentar corromper você, vão tentar te desorientar. Essa é uma realidade. Isso é fácil de perceber nos nossos dias.
As descrições dos incrédulos, dos pagãos, dos gentios, que foram apresentadas aqui pelo apóstolo na carta, são muito visíveis para a gente, são muito reais e são muito claras, como se o apóstolo estivesse escrevendo para nós, extremenses, e não para os efésios. Ninguém é capaz de negar que nós vivemos dias de maldade, dias de malícia. Veja, por exemplo, a polarização do discurso de ódio que envolve a nossa política. Não há mais equilíbrio. São extremos que se odeiam. Palavras de ódio. É assustador. É assustador. Clame pelos nossos irmãos Juliano e Pepe. Clame por eles. Eles vivem dias maus em lugares que são talvez ainda mais maus. A vida tem um valor cada vez menor. Mata-se por centavos. Mata-se só por nervosismo. Os dias são maus. Se não soubermos aproveitar as oportunidades para vivermos de uma forma que vá contra toda essa tendência dos nossos dias, nós viveremos como tolos, não como sábios. Se nós não tivermos intencionalidade, quando menos percebemos, nós estaremos com um discurso de ódio. Quando menos percebemos, nós seremos violentos. Quando menos percebemos, nós seremos imorais. Os dias são maus. Então, o primeiro imperativo que temos nessa noite é: analise a sua vida. Você tem vivido como tolo ou como sábio? Analise a sua vida para ter certeza de que você está aproveitando o tempo. E está aproveitando o tempo de uma maneira sábia, como um cidadão do reino. E não desperdiçando as suas oportunidades como um cidadão do mundo. Quero fazer algumas perguntas para você refletir. Talvez você pode até anotar aí e sinceramente responder para você mesmo. Quanto tempo você investe da sua semana para manter um relacionamento com Deus? Quantas horas da sua semana são investidas no relacionamento com Deus? Quanto tempo você investe para orar e ler a Bíblia? Não estou pensando aqui em tempo de qualidade, né? Tem essa expressão, tempo de qualidade. Eu investi 15 minutos, mas foi com tanta qualidade, pastor. 15 minutos? Quanto tempo real você tem investido no relacionamento com Deus? Qual é a prioridade na sua vida para que você cumpra as ordenanças de Deus? Ser santo, fazer discípulos. Quanto tempo você dedica para isso? E qual a prioridade disso na sua vida? Analise a sua vida, porque os dias são maus. A segunda ordem que nós temos nessa noite é: busque a vontade de Deus. Versículo 17, o apóstolo diz: não vos torneis insensatos, mas entendam a vontade do Senhor. E aí então há dois imperativos. Mais uma vez, a frase começa com uma conjunção, né? Por causa disso, ou por essa razão. Como quem diz, tendo em vista a autoanálise que vocês fizeram, então agora entendam a vontade do Senhor. Dessa forma, os dois imperativos, não vos torneis insensatos, o imperativo negativo, e entendam a vontade do Senhor, eles estão ligados, trazendo uma característica paulina, especialmente nessa carta, o contraste. E ele contrasta, então, ao invés de vocês se tornarem insensatos, vocês deveriam entender a vontade do Senhor. Essa era a ordem para os Efésios, e essa é a ordem que ressoa para nós hoje. Ao invés de você se tornar um insensato, entenda a vontade do Senhor. Isso consiste a verdadeira sabedoria. As traduções para o português que incluem procurem entender, parece que enfraquece um pouco essa força de imperativo, de ordem, transformando esse versículo numa mera sugestão. Mas não é o caso aqui. Entender a vontade do Senhor é uma ordem, não é uma sugestão. A afirmação para os Efésios é que eles não deveriam se apoiar no seu próprio entendimento, mas eles deveriam se apoiar na vontade de Deus. Essa já era uma afirmação conhecida no primeiro século e certamente conhecida pelos cristãos de Éfeso. Provérbios 3:5 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Essa é a ideia do entenda a vontade do Senhor, compreenda a vontade do Senhor. Essas ordens parecem que são um pouco retóricas. Parece mais do que óbvio, depois de tudo que foi dito até aqui, que nós deveríamos cumprir a vontade do Senhor. 4 vezes antes, o apóstolo já tinha dito como os efésios deveriam andar, ou seja, qual é a vontade do Senhor. Ele disse que os efésios deveriam andar de modo digno, ou seja, de modo coerente com a salvação que receberam. Então ele diz sobre humildade, paciência e unidade no corpo de Cristo. A vontade do Senhor expressa: ande de uma forma coerente com a sua salvação.
Também foi dito para que não andassem como os gentios. Como os gentios andam? Na impureza do seu pecado. Então repudie o seu passado e renove-se em santidade, mude comportamento. O que você fazia antes de conhecer a Cristo não tem nada a ver com o que você tem que fazer hoje, que você é cristão. É nova vida, é outra roupa, é outro sentido. Mais uma vez, a vontade do Senhor expressa. Também foi dito que os efésios deveriam andar em amor, no começo desse capítulo. Contrastando então o que era o falso amor, que o mundo tem chamado de amor, coisas exploratórias com conotação sexual, e o que é o verdadeiro amor, que é o amor que nós comemoramos num domingo como esse de Páscoa, o se entregar em favor de alguém, o se doar pelo bem do outro. E isso você não faz só com quem você tem atração física, muito pelo contrário, você faz isso até com inimigos. Mais uma vez, a vontade de Deus expressa, ande em amor. Se entregue pelos outros. Busque o interesse do outro. Ainda no capítulo 8 foi dito que os efésios deveriam andar como filhos da luz. Foi o que nós vimos semana passada. Evitando pessoas más e evitando as obras más. Mais uma vez, claramente a vontade de Deus expressa. A vontade do Senhor já deveria estar muito bem estabelecida para os efésios quando leram esse momento da carta. A vontade do Senhor tem que estar muito bem estabelecida para nós agora, nesse momento que nós estamos. Mas, infelizmente, muitas vezes, nossa relação com a vontade de Deus é muito mais mística. Nós gostamos do mistério. Nós queremos jogar sortes para saber qual é a vontade de Deus. Caro coroa, eu quero decidir se eu vou para a direita ou para a esquerda. Como se ainda usássemos urim e tumim. Nós queremos fazer prova de Deus. Nós desejamos ter sonhos, visões. Nós queremos profecias, mas a vontade de Deus, ela está claramente revelada nas Escrituras. Agora, cabe a nós simplesmente obedecer. Mas na prática, muitas vezes estamos lutando para não obedecer. Buscar a vontade de Deus não é incentivo ao misticismo, é um clamor pela obediência. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não está dizendo para você, tente sonhar mais. Não está dizendo para você, busque um profeta. Está dizendo para você, leia a sua Bíblia, pratica. Anota os sermões, seja do seu pastor ou de outros aí que você gosta de ouvir pela internet. E pratica, vive o que a Bíblia está ensinando. Os efésios já estavam muito cientes das ordens de Deus, nós ainda mais. O que nos resta agora se não cumprirmos? Viver a vontade do Senhor para nós hoje não é simplesmente uma questão de falta de compreensão. Às vezes é uma questão de falta de coragem. Então, após analisar a sua vida, o segundo imperativo é busque sempre a vontade do Senhor, para que você possa praticá-la na sua vida. Quero fazer mais algumas perguntas aí para você refletir. Se você tem investido em tempo com Deus, se você realmente, após analisar a sua vida, colocou na agenda, colocou na balança e viu, eu dedico bastante tempo a Deus. O que você tem aprendido de Deus e o que você tem aplicado na sua vida? Como o que você tem aprendido de Deus tem resultado em transformações, em mudança de vocabulário, em mudança de atitude, em mudança de lugares que você vai, em mudanças do que você assiste, em mudança do que você deseja, em mudança dos seus sonhos, em mudança do seu orçamento, em mudança do jeito que você se veste, em tudo. Porque é novidade de vida, você vive uma nova sociedade. Você não é daqui, eu não sou daqui. Nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem. Importa nós viver de uma maneira que honre ao nosso Deus, vivendo agora como se já estivéssemos no céu, o máximo que pudermos. Como o conhecer a Deus tem mudado as suas atitudes, os seus comportamentos. Uma outra análise que você pode fazer é que comportamentos você tinha antes de se tornar cristão e agora você não tem mais. Pastor, já faz tanto tempo, já nem lembro mais. Que ótimo. Mas que comportamentos você tinha um ano atrás que hoje você não tem mais? Como você continua crescendo na sua caminhada cristã? Como você está cada dia de glória em glória sendo transformado na aparência de Cristo, na estatura do varão perfeito? Pense bem, sua vida tem virado uma estagnação. Você é o mesmo hoje que você era quando se converteu ou quando você era 5 anos atrás. Como você tem crescido e mudado? Como Deus tem trazido outros pecados à tona? Como Deus tem sondado o seu coração e trazido coisas à tona? Não para te humilhar simplesmente, mas para que você possa lidar com isso, se arrepender, entregar no altar do Senhor e transformar. Ser transformado.
Que comportamentos você tinha um mês atrás, um semestre atrás, um ano atrás, um dia atrás? Que por compreender biblicamente a atitude que você deveria ter, você mudou. Busque, continue buscando cumprir a vontade do Senhor. Busque a vontade de Deus, não de forma mística, mas da maneira que ela já está revelada na palavra de Deus. Analise a sua vida, busque a vontade de Deus. E a terceira ordem para nós aqui nessa noite é: cresça no Espírito. Cresça no Espírito. Versículo 18 fala sobre ser cheio do Espírito Santo. E esse é o último imperativo. É interessante que é um imperativo passivo, o que parece ser um paradoxo, porque o imperativo é uma ordem, mas um verbo que está na voz passiva é uma ação que eu recebo e não pratico. Então, como que eu pratico uma ordem passiva? Parece um pouco confuso. O fato é, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Essa não é uma ação que depende diretamente de mim, não depende totalmente de mim, mas o não ser cheio do Espírito Santo é algo que depende diretamente de mim. Porque eu posso intencionalmente atrapalhar a ação do Espírito Santo na minha vida. Eu posso atrapalhar que ele me encha. Eu tenho participação, então, nisso, em deixar o Espírito Santo de Deus me encher. O que nós precisamos ter claro é que esse enchimento é um enchimento não quantitativo. O Espírito Santo está na sua vida desde o dia que você foi convertido. Ele não vai estar mais presente ou menos presente. Esse enchimento ele é qualitativo. O Espírito Santo pode estar controlando mais a sua vida do que estava controlando antes. É isso que você tem que entender. O quanto você tem permitido que o Espírito Santo de Deus controle a sua vida, ou quanto você, com o seu relativismo, com os seus achismos, tem tentado controlar a sua vida. Não é questão de termos mais ou menos do Espírito Santo. É questão de termos experiências que aparentam ser espirituais. Mas é permitirmos mais ou menos o controle do Espírito na nossa vida. Todos os contrastes todos os imperativos, que nós vimos até aqui, eles trazem algum tipo de contraste. Primeiro nós vimos que nós podemos andar como sábios ou como necios. Aí há um contraste, claro. E depois nós vimos que eu devo compreender a vontade do Senhor, e o contraste é, senão eu me torno insensato. Quem não compreende a vontade de Deus é um tolo. Agora, a ordem é para que eu me encha do Espírito, ao invés de me encher com o vinho. Ele traz, então, também mais um contraste. Nós sabemos que o consumo do vinho não é algo estritamente condenado nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo recomendou para o seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo 5:23, por exemplo, um consumo moderado de álcool para a sua saúde. É sabido por todos nós que não devemos ser controlados por nada. Isso é idolatria. Qualquer coisa que nos controla é idolatria. Por isso, seja o vinho, seja uma comida, seja um hobby, seja um lazer, seja o seu trabalho, seja a sua família, qualquer coisa que te controla, que não seja Espírito Santo de Deus, que não seja Deus, está errado. Precisa ser abandonado. Então, o contraste que o apóstolo está fazendo aqui com o vinho, ele está muito mais relacionado a questões mundanas do que especificamente com uma taça de vinho que você pode tomar aí com a sua esposa. Não foi o meu caso no aniversário de casamento. Antes que vocês perguntem. Mas como bem nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas são lícitas. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que saber que nem todas as coisas convêm. Porque todas as coisas trazem consequências. Muitas delas não convêm a um cristão. E nós já vimos muitas coisas que não convêm a um cristão. Você pode fazer todas as coisas, porque todas as coisas são lícitas. Mas você não pode ser dominado por nada. Trabalhar é bom, mas quando o trabalho te domina, está errado. Cuidar da família é bom, mas quando a família te domina, está errado. Praticar um esporte é bom, mas quando o esporte te domina, está errado. Nada pode te controlar. O vinho, então, aqui no versículo 18, carrega uma conotação muito maior do que simplesmente uma taça ou uma garrafa. Ele traz a ideia daquilo que não é espiritual. O vinho traz libertinagem. O vinho traz uma vida desenfreada. Obviamente, esse não é o perfil esperado dos cidadãos da nova sociedade que nós somos convidados a viver em Cristo. Isso tem a ver com o seu velho homem, não com o novo homem. Estar cheio de vinho é ser nécio, é ser insensato. Enquanto estar cheio do Espírito é ser sábio, é
compreender a vontade do Senhor. Aqui é possível que Paulo tenha em mente Provérbios 23, 31 a 33, quando ele cita o vinho. O apóstolo já se mostrou um grande conhecedor da literatura de sabedoria e nessa carta já citou diversas outras vezes Provérbios ou Salmos. Provérbios, isso, o versículo está certo, só a referência que está errado, desculpa, irmãos. Provérbios 23, 31 a 33, para quem está anotando. Diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Você vê essa descrição como uma descrição de um ébrio, de alguém que está sendo dominado. Ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Quando Paulo está dizendo não vos embriagueis com vinho, talvez ele tivesse em mente esse versículo, porque o vinho seduz e o vinho domina. O danismo seduz e domina. A libertinagem seduz e pode te dominar. A descrição do sábio mostra como o vinho pode ser sedutor, como o vinho prende uma pessoa, tira a pessoa das suas faculdades naturais. É ridículo. Hoje, voltando para casa, a gente teve que tomar muito cuidado numa ruazinha assim, para não atropelar uma pessoa que ela não conseguia nem andar. Depois ela se agarrou no portão, totalmente controlada. Ela não tinha decisão nenhuma. A pessoa estava controlada pela bebida. Estudos apontam para a possibilidade de que Éfeso também tivesse como deus Dioniso, que na mitologia romana era chamado de Baco. Nas festas ao deus Dioniso se consumia muito vinho, e esse consumo exagerado de vinho levava a uma orgia, muita imoralidade. Essa festividade, por exemplo, é que se originou, já que o deus é Baco, a nossa expressão na língua portuguesa, bacanal. Porque era uma festa regada a vinho em que acabava com imoralidades. Bacanal é definido pelo dicionário como uma orgia. Então, os efésios, eles conheciam muito bem e muito de perto quais eram os resultados da embriaguez. Quais eram os resultados de quem era dominado pelo vinho, de quem participava dessas celebrações aí ao deus Dioniso, ao deus Baco. Nós brasileiros também conhecemos isso muito bem, não conhecemos? Nossa grande festa popular aí, dita cultural, é o carnaval. Acho muito interessante. Ninguém é mais ávido pelo dinheiro no Brasil do que os bancos, né? Fato. O banco trabalha todo dia. O banco não emenda nem um feriado. Oficialmente, no calendário brasileiro, o carnaval não é feriado. O banco fica 3 dias sem trabalhar. Vocês já perceberam isso? Nem é feriado. A grande festa cultural, sei lá, histórica do Brasil é o carnaval. Eu não quero ser generalista aqui, mas em sua grande maioria é uma festa banhada pelo álcool, que conduz à imoralidade. Uma festa com um apelo sensual muito grande. Alguns dados para a gente ter em mente aqui. O consumo per capita no Brasil cresceu mais de 40% nos últimos 10 anos. Na média, cada brasileiro consome quase 9 litros de álcool por dia, de álcool puro. Cada bebida tem uma gradação alcoólica, né? Então, você vai pegar aí um vinho, tem 20 e poucos por cento, 12, não sei. Então, se você tomar 1 litro de vinho a 12%, você está tomando 120 ml. Então, as pessoas estão tomando 9 litros de álcool puro por ano. Se você não bebe nada, você sabe que tem alguém aí, talvez, tomando 18, né? Para dar a média. A média mundial é de 6 litros. A média brasileira, então, já superou em 50% a média mundial. Hoje, o consumo de álcool é a principal causa de morte entre jovens no nosso país. O álcool está levando as pessoas à morte, à destruição. Muitas famílias têm sido destruídas, desestruturadas pelo consumo desregrado de álcool, em qualquer um dos membros da sua família. Esse é um problema sério, que nós conhecemos de perto. Não se deixe enredar pelo vinho. Por quê? Porque ele traz dissolução, ele traz problema, ele traz lutas, ele traz contendas. O contraste entre os ébrios e os cristãos deve ser claramente notado por todos nós. Enquanto os ébrios apresentam uma maneira de andar, os cristãos têm a sua maneira de andar. Enquanto os ébrios aparentam ter muita alegria, os ébrios do Espírito Santo são os que verdadeiramente são alegres. E demonstram isso como? Com o seu linguajar, com seus cânticos, com a sua música. Enquanto os ébrios são levados à discórdia,
e não têm controle sobre as suas ações, não vivem em discórdia. Eles vivem em união, em harmonia, porque são gratos a Deus em todo o tempo, por tudo, mesmo pelo irmãozinho que pisou no seu calcanhar, mesmo por aquele que apertou o seu calo, porque sempre reconhecem a ação do Senhor, em cada detalhe. Hoje pela manhã nós vimos como nosso Deus é detalhista e cumpriu com detalhe e pensou em cada detalhe de como simbolizaria Jesus Cristo. Deus continua sendo esse mesmo Deus detalhista. E cada detalhe na sua vida foi planejado por Deus. Ele não perdeu o controle. Então seja grato em cada situação e não viva em discórdia, mas viva em harmonia. Se sentem donos da verdade, discutem sobre tudo, discorrem sobre as suas ignorâncias, falam longamente e tentam sempre se mostrar superiores aos outros. Sabe como o cristão age? Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é submisso, submissos uns aos outros. E assim vivem a unidade que também agrada a Deus. Essa questão da submissão ou da sujeição, que começa no versículo 21, ela é tão importante que ela demanda um pouco mais de atenção do apóstolo e ela passará a ser explicada com mais detalhes a partir do versículo 22. Sujeição, marido e esposa, como isso funciona? Sujeição, pais e filhos, como isso funciona? Sujeição, senhores e servos, como esse relacionamento funciona? Mas quem é cheio do Espírito Santo consegue viver cada um desses relacionamentos em harmonia e em unidade. Seja o seu relacionamento de casamento, seja o seu relacionamento entre pai e filho, seja o relacionamento entre patrões e empregados. O fato que é claro é o contraste que há e deve haver entre um cristão e um embriagado. O embriagado é dominado pelo álcool, que o leva para cada vez mais longe de Deus, para uma postura cada vez mais arrogante. O cristão não perde o controle, mas ele deixa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, pelo padrão de Deus, se enche cada vez mais, sendo levado à humildade. Então, o terceiro imperativo é: cresça no Espírito. A vida cristã é um constante aprendizado, e esse crescimento precisa ser diário. Algumas perguntas aí também para a gente refletir. Quais são as evidências externas de que você é controlado pelo Espírito Santo de Deus? Assim como ébrios dão evidências externas do seu controle, o seu andar cambaleante, a alteração do seu tom de voz, qualquer coisa. Você, como cristão, tem dado evidências de que você é controlado pelo Espírito Santo de Deus? Como a gente pode perceber isso? Por exemplo, você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa alegre? Satisfeita? Agradecida? Alegria é característica de cristão. No que depende de você, você tem buscado ser cheio do Espírito Santo, se expondo à palavra de Deus, se expondo à vontade de Deus, se expondo à exortação, se expondo a ensinamentos, se expondo a aprender mais de Deus e conhecer a sua vontade. Isso tem tornado você uma pessoa mais submissa e agradecida. Então, perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos, para entender quem controla a nossa vida. São os valores mundanos, ainda que talvez você seja um abstêmio total e nunca tenha colocado uma gota de álcool na sua boca, ou há muitos anos não o faça. Mas talvez os valores mundanos é o que está te controlando. O seu desejo de ser como todos, o seu desejo de ter, de possuir e achar que isso é nisso que consiste a vida. Ou você tem buscado os valores do reino de Deus, crescendo então no Espírito Santo. Nós não podemos, apesar dos dias que vivemos, negar a força dos imperativos. Ainda que nós tenhamos a tendência de diminuir a importância deles, às vezes alegando que são questões culturais. Pastor, isso daí era para o primeiro século, agora é diferente. É inegável que o que nós aprendemos hoje aqui são ordens que estão acima da cultura, acima do tempo, que são palavra de Deus, vontade do Senhor. É inegável que os desafios que os efésios viviam eram muito semelhantes aos nossos. Por isso, esses ensinamentos, esses imperativos, eles se tornam ainda mais relevantes para nós hoje. Nós devemos, de tempos em tempos, fazer uma análise da nossa vida, para verificar quem está tendo maior influência nas nossas decisões. Quanto você tem mostrado para os seus filhos, crianças, que você sabe todas as coisas, ou que Deus sabe todas as coisas. Quanto você tem buscado orientação divina antes de tomar decisões. O quanto a vontade de Deus, a palavra do Senhor está tão escondida no seu coração que você caminha naturalmente para cumpri-la. O quanto você protege
Deus, como o autor de Provérbios diz, como a menina dos olhos. Como você protege a menina dos seus olhos? É só chegar com a mão perto e você, sem pensar, fecha o olho para protegê-la, a sua íris. O quanto a palavra de Deus, a vontade do Senhor está tão intrínseca na sua vida, que você não precisa nem pensar para reagir e olhar para aquilo e falar assim, isso não é de Deus, isso é imoral. Isso não é amor verdadeiro, isso é falso, eu vou fugir daqui. Nós temos que crescer no Espírito, analisando nossa vida, buscando a vontade do Senhor, para vivermos disso de uma forma natural. Nós podemos perceber isso, por exemplo, quem define a sua agenda? Quando você não vem no culto, por exemplo, você não vem por causa de quê? O que na sua agenda é mais importante do que um compromisso com Deus? Quando você deixa de orar, o que pode ter mudado na sua agenda que tornou mais importante do que você ter um momento de oração? O que tem tomado o seu tempo de ler a Bíblia? A gente pode ver pelo nosso orçamento, por exemplo. Quando as coisas apertam, o que você corta? É a oferta? É o seu compromisso mensal que você assumiu diante de Deus? Deus ama quem dá com alegria. Eu não estou aqui querendo entrar por uma linha que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que às vezes é ensinado em muitos contextos aí. Deus ama quem dá com alegria. Você, como cristão, sabe de responsabilidades. Mas quando as coisas apertam, de onde você corta? Quem define o seu guarda-roupas? Quando você vai comprar uma roupa, a opinião é que tipo de pessoa, de padrão você pode demonstrar, que tipo de poder você pode transmitir, o que define o seu guarda-roupa? O que define o seu vocabulário? O que define a sua opinião política? O que define as suas relações interpessoais? Tudo isso são demonstrativos de quem está controlando a sua vida. Para sermos sensíveis aos desvios que nós podemos cometer em nossa caminhada, nós precisamos constantemente buscar a vontade de Deus e o crescimento no Espírito, que não virá de outra forma, senão através da palavra de Deus. Aquilo que você que cresceu numa igreja ouve desde a infância. Leia a Bíblia, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Estude sempre, estude sistematicamente a sua Bíblia. Deus quer falar com você. Ele fará isso através da santa lei, das sagradas escrituras. Lembram-se do diácono que eu comentei no início? Ele que aparentava conhecer a Bíblia teoricamente, mas que muito pouco demonstrava na prática esse conhecimento. Esse mesmo diácono, coitado, ele estava reunido com muitos outros crentes, líderes, tentando definir qual era a melhor tradução da Bíblia. Então, pastores, diversos líderes, diáconos como ele, teólogos, mestres, doutores, apresentavam as suas defesas, elencando pontos fortes da versão que eles estavam defendendo. Qual é a melhor tradução da Bíblia? E aquela discussão prosseguia por muitas horas. E parece que não chegava a lugar nenhum. Então, nesse momento, um jovem pediu a palavra. E como a discussão já estava tão pesada há tanto tempo, ninguém estava chegando a lugar nenhum, resolveram dar voz àquele jovem. E ele pede a palavra e diz, a melhor tradução da Bíblia é a da minha mãe. E daí eles ficaram confusos, porque ali existiam estudiosos, editores, especialistas em línguas originais, doutores em teologia. Ninguém ali nunca tinha ouvido falar nessa tradução. Que tradução é essa? A tradução da sua mãe. E o garoto então afirma, minha mãe traduziu a Bíblia com a vida. Minha mãe traduziu a Bíblia através das suas atitudes. Como você tem traduzido os imperativos da palavra de Deus em prática na sua caminhada cristã? Como as pessoas próximas a você têm lido a Bíblia que você diariamente tem traduzido no convívio com elas? Talvez essa seja a única Bíblia que muitas pessoas vão ter a oportunidade de ler. E talvez nunca chegarão nessa, porque pararam nessa. Só lendo a sua vida, que Deus as pessoas estão conhecendo. A vida que levamos demonstra quem nós adoramos. Então analise a sua vida. Busque a vontade de Deus e cresça no Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nos capacita a não passarmos por aquela porta e sairmos daqui da mesma forma que nós entramos. A começar por mim, transforma corações nessa noite aqui, Senhor. Às vezes as pessoas estão lendo muito mal e conhecendo o Senhor muito mal, um Deus totalmente distorcido. Porque nós, cristãos, temos traduzido muito mal a Bíblia no nosso dia a dia, no nosso comportamento.
Senhor, como que eu posso ser mais humilde? Como que eu posso perdoar mais? Como eu posso amar mais? Como eu posso levar mais luz? Como eu posso confrontar mais o pecado? Como eu posso falar mais do seu amor? Todas essas perguntas sejam reais na minha vida e me levem à mudança de atitude, sejam reais na vida dos meus irmãos aqui nessa noite. Talvez nessa noite aqui, Senhor, há alguém que não te conhece. Nunca teve um encontro pessoal com o Senhor, mas talvez hoje o seu Santo Espírito tocou um coração aqui. O Senhor seja glorificado e que essa igreja seja capaz de ajudar essa pessoa a uma mudança, a viver essa novidade de vida, a buscar o Senhor cada vez mais, a crescer no Espírito. Nos capacita, Senhor, como igreja, a vivemos dessa forma, traduzindo a Tua palavra em nossas atitudes, como filhos da luz, como filhos do Senhor, como herdeiros do Teu reino. Em nome de Cristo. Amém.